Meses atrás eu fiz um vídeo aqui no canal analisando se o nosso querido Hisoka teria chance contra a guarda real das formigas quimera e o quão longe ele chegaria caso lutasse contra eles. E muita gente pediu para que eu trouxesse um vídeo expandindo ainda mais esse assunto e analisasse se toda a trupe fantasma junta teria chance contra a elite das formigas quimera. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Mas primeiro, vamos estabelecer as premissas desse vídeo. A gente vai analisar 3 cenários diferentes do menos provável para o mais provável a favor da trupe. Primeiro, se os membros da trupe teriam chance individualmente contra um membro da guarda real. Segundo, se a trupe toda teria chance de vencer os 3 guardas reais juntos. E terceiro, se a trupe toda teria chance numa luta contra apenas um dos guardas reais. E a formação da trupe que a gente vai analisar aqui é a primeira delas, aquela presente no arco de Yorkshin, com 13 membros, mas a gente vai desconsiderar o Hisoka aqui, até porque eu já fiz um vídeo só dedicado a ele. Então, ficou curioso? Fica ligado então, como sempre, na playlist de Hunter x Hunter aqui do canal, recheada de vídeo bacana como esse aqui, e aproveita também para conferir a sua inscrição e se o sininho também tá ativado, para sempre saber quando tiver vídeo novo e ajudar também o canal a ficar cada vez mais perto da marca de 700 mil inscritos. Primeiro cenário então, galera, se algum membro da trupe teria chance contra um membro da guarda real no 1 contra 1. Bom, já de cara a gente poderia eliminar a larga maioria dos membros da trupe, já que eles não teriam nem como arranhar qualquer um dos guardas reais. Então a gente vai focar apenas naqueles que geram alguma dúvida, pelo menos, se poderiam ou não vencer, que eu acredito que sejam os 3 personagens a seguir. Primeiro, Feitan. Antes de tudo, vale lembrar que o Feitan ainda não mostrou o seu poder máximo no mangá, tendo mostrado apenas uma das variações do seu Hatsu, que é o que a gente conhece como o Penpacker, e que o Finks inclusive dá a entender que existem mais variações além daquela que a gente viu. Porém, a única mostrada até agora foi o Rising Sun. Então, considerando o que ele já mostrou na obra, a gente pode afirmar que o Feitan não teria capacidade de vencer nenhum dos guardas reais no X1. Eu explico pra vocês o porquê. Isso porque o próprio Feitan enfrentou uma líder de esquadrão chamada Zazan no arco das Formigas Quimera e não a derrotou com facilidade não. Na verdade, a Zazan deu um dano significativo no Feitan, tendo até quebrado o seu braço. E o arco deixa claro que a diferença de poder que há entre o Meruem e os guardas reais em relação a qualquer outra Formiga Quimera é uma diferença abismal. E não só isso, a habilidade do Rising Sun do Feitan depende dos danos sofridos por ele. Quanto maior o dano que ele levar, mais poderoso é o mini-sol que ele transmuta. E isso seria bem problemático em uma luta contra qualquer guarda real, tendo em vista que todos têm atributos físicos absurdos. Ou seja, qualquer golpe que o Feitan levasse provavelmente seria fatal, não dando chance para ele sequer usar o Rising Sun. Então até que ele mostre alguma outra variação do seu Penpacker, as chances dele vencer qualquer um dos guardas no X1 é quase 0. Segundo, o Voguin. Será que um fortificador poderoso como o Voguin poderia aplicar dano nos guardas reais que possuem uma resistência e durabilidade fora da curva? É bem difícil cravar algo assim, até porque não tivemos essa alta resistência dos guardas reais sendo colocada à prova, com exceção da Pitou. E o que torna os guardas reais e o Meruem tão fora da curva é em especial suas resistências absurdas. Até por isso, a maioria dos personagens de Hunter x Hunter não conseguiria nem sequer arranhar os guardas e o Meruem. Porém, eu diria que pelo menos o golpe mais forte do Voguin, que é o Big Bang Impact, poderia dar um dano mesmo que muito baixo em algum dos guardas reais, em especial o Puff, que é o que tem menos feitos de resistência. Mas isso não seria suficiente para afirmarmos que ele venceria. Além disso, se temos dúvida se o Voguin conseguiria dar dano nos guardas reais, em contrapartida, os guardas reais teriam várias formas de matar o Voguin. A Pitou, por exemplo, arrancou o braço do Gon adulto, que é claramente muito superior ao Voguin. A força sobre-humana, por exemplo, também do Yuppie, combinada com o nível absurdo da sua aura, com certeza dariam danos fatais no Voguin. Isso sem contar o seu ataque de explosão de raiva. Já o Puff também possui atributos físicos fora do comum e, além de tudo, é um manipulador, o tornando muito perigoso para o Voguin. Então, assim como o Feitan, as chances do Uvo no X1 são quase 0 também. Terceiro,
Curolo Lucifer. Já o Curolo é bem imprevisível, né? Considerando que não sabemos quantas habilidades apelonas ele pode ter no seu livro e ele poderia sacar literalmente qualquer habilidade que o Togashi quisesse com a desculpa dele ter roubado de alguém no passado. Mas mesmo assim, seria muito difícil para ele sem um preparo prévio, os atributos físicos dos guardas reais dificultariam muito a luta para ele e assim como o Feitan, qualquer golpe no Curolo seria fatal. Ou seja, as chances dele também seriam quase zero em uma luta casual. E como eu já disse, e por mais que possa doer, nem vale a pena analisar os outros membros da trupe, porque o resto deles não teria nem como arranhar os guardas reais, ou pelo menos não tem feitos o suficiente para isso, como é o caso do Franklin e do Nobunaga, por exemplo. Já o Finks provavelmente até teria como aplicar dano nos guardas com a sua habilidade, mas o fato dele ter que ficar girando o braço por sei lá quantos dias ou semanas até conseguir carregar um soco capaz disso, o faz também não ter qualquer chance numa luta direta contra eles, a não ser que ele já viesse rodando o braço desde muito tempo antes, né, de se encontrar com a guarda real. E se por um milagre ele conseguisse encaixar esse soco sem antes levar uma investida das formigas quimera, nesse caso a chance dele vencer não seria zero. Segundo cenário, e se a trupe fantasma enfrentasse os 3 guardas reais ao mesmo tempo? Vamos lá. Nesse caso, as chances da trupe aumentariam, mas ainda assim seria bem difícil deles vencerem. Parem para pensar um pouco. A trupe tem 13 membros, mas a maioria deles não teria utilidade nenhuma na luta ou não tem feitos o suficiente para serem úteis numa eventual luta dessa. O Korotopi, a Pakunoda e até o Shaunark seriam completamente inúteis. O Shaunark, por exemplo, precisa furar os inimigos com a sua agulha para conseguir manipular eles. Isso seria inviável nos guardas reais. Já o Korotopi e a Pakunoda possuem Hatsus que não são úteis em combate e eles próprios não são combatentes. A Mate até seria útil apenas de suporte caso fosse preciso costurar algum ferimento, mas ofensivamente seria também inútil. O próprio Hisoka, se a gente fosse incluir ele aqui também, como eu disse no meu outro vídeo, também seria inútil ofensivamente. As cartas dele não iam sequer fazer cócegas na guarda real, então só poderia ajudar como suporte também. Já membros como Bonolenov, Franklin e Nobunaga não possuem muitos feitos, mas eles até poderiam ter uma utilidade sim, mesmo que não ofensivamente. Já a Shizuku, por incrível que pareça, poderia sim ser bem útil, já que poderia absorver o sangue dos guardas reais com o seu aspirador, caso a trupe conseguisse causar algum ferimento em algum dos guardas reais, assim os matando por insuficiência sanguínea, algo que ela inclusive chegou a fazer contra uma formiga quimera no arco. Mas para isso acontecer, a trupe precisaria abrir ferimentos nos guardas reais, algo que não seria nem um pouco fácil, ainda mais considerando que eles lutariam contra 3 deles ao mesmo tempo. Além disso, se no lado da trupe eles precisariam combinar suas habilidades e usar de muita estratégia só para tentar ferir os guardas, em contrapartida, os guardas não teriam essa mesma dificuldade. Na verdade, qualquer golpe de qualquer um deles seria fatal ou daria um dano muito alto em qualquer membro da trupe. Então, a trupe teria que lutar em combo para ferir os guardas e, ao mesmo tempo, não podendo se arriscar para não serem acertados por nenhum dos guardas reais. Sem contar que o fato do Puff ser um manipulador torna as coisas ainda mais difíceis e é mais uma desvantagem que a trupe teria que lidar no meio da batalha. Não à toa, o Nen do tipo manipulação tende a ser a categoria mais perigosa em uma luta. Portanto, mesmo que as chances da trupe nesse caso sejam bem maiores que o cenário anterior, ainda assim as chances seriam bem baixas. Sendo honesto, galera, eu apostaria que a guarda real mataria todos os membros da trupe e a trupe não conseguiria levar nenhum guarda real com eles. Talvez deixar algum deles bem ferido ou, no máximo, matar apenas um deles, mas para mim o mais provável é que nenhum guarda morreria. Terceiro cenário, e se a trupe toda enfrentasse apenas um guarda real? Será que eles venceriam? Vamos começar com a Pitou, então. A trupe toda enfrentando apenas um guarda real aumentaria e muito as chances deles. A Pitou, mesmo tendo sido obliterada pelo Gon adulto, ainda é a que tem mais feitos de resistência, tendo em vista que sua resistência foi colocada à prova de fato contra personagens poderosos, diferente dos outros dois. Pitou aguentou, por exemplo, uma rabada do Meruem, onde o próprio rei se surpreendeu, já que golpeou com a intenção de matar, como ele mesmo diz. Óbvio que ele não usou tudo que tinha, mas ainda é algo a se considerar. Outro ótimo feito de resistência dela é ter saído ilesa da rajada que o Netero deu nela no começo da invasão. Mesmo que o Netero não tenha atacado com tudo, ainda assim
poucos personagens aguentariam uma rajada daquela do Netero, e a Pitou não só aguentou, como saiu sem nenhum arranhão. Assim como eu falei nos outros cenários, a maioria dos membros da trupe seriam inúteis aqui também. Sendo bem honesto, eu não acredito nem que o Big Bang Impact do Uvogin aplicaria dano na Pitou, considerando seus feitos de resistência, no máximo um dano bem baixo. Então, os únicos com chances reais de aplicar dano na Pitou são Finks, Feitan e Kurolo. O Kurolo, até agora no mangá, mostrou várias habilidades roubadas, poderosas. Mas, por incrível que pareça, nenhuma seria efetiva contra a Pitou, ou seja, teríamos que presumir que o Kurolo tenha alguma outra habilidade no seu livro ainda não mostrada e que poderia ser útil na luta, isso se baseando totalmente no achismo. Já o Finks até poderia, como eu falei, conseguir carregar um soco capaz de ferir a Pitou, mas ele precisaria girar muito seu braço para isso, e nem sabemos se existe um limite para o quão forte o soco do Finks pode chegar. Com isso, fica difícil dizer se o Finks teria ou não capacidade de ferir a Pitou. Já o Feitan depende dos danos sofridos para transmutar um mini-sol poderoso. Quanto mais dano, mais poderoso é o sol. Isso seria uma desvantagem muito grande aqui para ele, tendo em vista que qualquer golpe da Pitou ou o mataria ou o deixaria à beira da morte. Se a Zazan, que é muito inferior à Pitou, conseguiu quebrar o braço do Feitan, imagina o que ela conseguiria fazer. Ela ia arrebentar ele no meio completamente. Então, nesse caso, como eu já disse, as chances de vitória da trupe aumentariam bastante em relação aos cenários anteriores, porém eu não acho que eles conseguiriam vencer a Pitou não, pelo menos não com os feitos mostrados por eles até agora. Dependeria muito de muitas circunstâncias para isso acontecer. A Pitou, além de ter uma capacidade ofensiva grandíssima, que faz qualquer golpe dela ser fatal em todos os membros da trupe, com a sua habilidade do Terpsicora, ela aumenta em muito a sua velocidade, onde o narrador diz que demora apenas 0,1 segundo para ela atacar ao ativar essa habilidade. Ou seja, a trupe seria também subjugada até pela velocidade da Pitou. Eu sinceramente apostaria na Pitou nesse caso, mesmo ela lutando contra os 13 personagens ao mesmo tempo. Agora, a trupe fantasma inteira contra o Yuppie. Vamos lá. Por mais que o Yuppie não tenha feitos de resistência tão bons quanto os da Pitou, ainda assim ele mostrou ter uma resistência fora do comum. Ele aguentou também uma rabada do Meruem, assim como a Pitou, e ao longo da invasão ao palácio, melhor dizendo, ninguém conseguiu nem arranhar o Yuppie, nem sequer o Killua com seu Godspeed. Apesar de ter acertado vários golpes nele, nenhum foi efetivo, além dele próprio ter entrado no magma causado pela bomba do Netero para salvar o Meruem e ter sobrevivido sem danos graves, mostrando uma alta resistência, por exemplo, a temperaturas elevadíssimas. Então, as mesmas dificuldades que a trupe teria contra a Pitou, ela teria também contra o Yuppie. A resistência dele é fora da curva, e a sua capacidade ofensiva seria suficiente para matar qualquer membro da trupe com facilidade caso ele os acertasse. A sua capacidade de modificar o seu corpo de acordo com a sua necessidade em batalha e a sua explosão de raiva, que é muito poderosa, seriam bem problemáticas para a trupe. Isso sem contar na quantidade absurda de aura que o Yuppie possui. O próprio Knuckle teorizou que a aura do Yuppie poderia ser 5 vezes maior que a do Morel e até cogitou ser 10 vezes maior. E um pouco antes do Knuckle desativar a sua técnica, é mostrado que o Pot Clean já tinha acumulado mais de 370.684 de juros de aura. Isso é dito no capítulo 389. E mesmo assim, não foi o suficiente para o Knuckle conseguir ativar e tirar a capacidade do Yuppie de usar o Nen por 30 dias. Eu acredito que o Yuppie venceria sim a trupe inteira, mas teria bem mais dificuldade do que a Pitou, por exemplo, sendo ainda as chances de vitória da trupe bem baixas, considerando o que eles mostraram até agora no mangá. Agora, a trupe fantasma inteira contra o Puff. Será que agora vai finalmente? Puff acaba sendo o guarda real com menos feitos em batalha, já que foi o menos explorado em combate na invasão ao palácio, mas não podemos subestimar ele. A fandom costuma subestimar o Puff pelo Killua no seu Godspeed ter conseguido queimar as suas células com eletricidade e ainda ter subjugado a velocidade do Puff, mas isso não é demérito para o guarda real, já que o Killua fez o mesmo com o Yuppie.
O Godspeed do Killua o faz ter uma velocidade de reação quase que instantânea. Eu acredito que a trupe não teria como chegar no mesmo nível de reação que o Godspeed dele, e o Killua conseguiu dar dano no Puff, pois o mesmo tinha se dividido, o que obviamente nerfou o seu corpo principal. Entretanto, a trupe teria sim grandes chances de vencer o Puff, olha só. Isso porque, apesar do Puff ter sim atributos físicos bem acima dos humanos comuns e de outras formigas quimera inclusive, nem se compara com os da Pitou e do Yuppie. O Puff, por exemplo, deu um chute no Morel que não causou danos significativos nele. Caso fosse qualquer um dos outros dois guardas, é bem provável que o Morel teria ficado, no mínimo, à beira da morte. Então isso mostra a diferença nesses atributos que existe entre o Yuppie e a Pitou em relação ao Puff. Galera, a Pitou arrancou o braço do Kaito com apenas um golpe e fez o mesmo com o Gon adulto, que é o ápice que vimos de um fortificador no mangá, enquanto o Puff nem conseguiu dar danos sérios no Morel com seu chute. A diferença nos atributos é bem clara aqui. Assim como os outros guardas reais, o Puff também tomou a rabada do Meruem e sobreviveu, mas ele foi o que claramente levou mais dano entre os três. Lembrando que, obviamente, o Meruem não atacou com tudo ali. Além de que, mesmo que o Puff ele tenha se dividido, o fato do Killua conseguir queimar o guarda real é algo a ser levado em consideração, sim. Se o Killua conseguiu fazer isso, imagina o que o Rising Sun do Feitan, por exemplo, não conseguiria fazer. Também acredito que o Big Bang Impact do Uvogin e um soco carregado do Finks seriam capazes de aplicar dano no Puff. Não seria fácil acertar ele, mas com a trupe toda trabalhando junto e utilizando a inteligência que todos ali têm em combate, em especial a do Kurolo, eu acredito que eles conseguiriam combar, e com o Puff sendo ferido pelo menos uma vez, o grande trunfo seria, nesse caso, a Shizuku, que poderia utilizar o seu aspirador para sugar o sangue dele, o que complicaria e muito a vida do Puff. Óbvio que não seria uma luta fácil, o Puff é um oponente difícil, é o mais inteligente dos guardas reais, tem a capacidade de voar em alta velocidade e é um manipulador muito poderoso, mas a trupe como um todo é muito mais experiente em batalha e principalmente no uso do Nen, então isso seria uma vantagem enorme para eles. Então eu acredito que eles burlariam todos esses fatores que eu citei agora, e alguns membros da trupe que eu disse que seriam inúteis nas análises dos outros guardas seriam, nesse caso, úteis, como Franklin, por exemplo, que poderia usar o seu Hatsu para atirar no Puff enquanto ele estivesse voando, e o Bono Lenov com o seu ataque que lança um mini planeta de Júpiter, né, que poderia ser efetivo sim no Puff. Então, considerando os feitos do Puff e o fato dele ter mostrado que não é tão forte e resistente quanto o Yuppie e a Pitou, me fazem acreditar que a trupe junta poderia sim vencer ele. Não seria uma luta fácil, mas eu apostaria na trupe vencendo, porém com o Puff pelo menos matando alguns deles antes disso. Pô, finalmente a luz do fim do túnel, né? A trupe conseguindo vencer alguém. Bota aí o sonzinho de festa. Então galera, a análise feita nesse vídeo mostra que a escala de poder das formigas quimera é completamente diferente do que a trupe mostrou em York-Shin, tanto que o único cenário que eu vejo uma vitória da trupe é justamente esse último, onde todos eles juntos, enfrentando um só guarda real, poderiam sim vencer, no caso, o Puff. Individualmente, a diferença de poder entre qualquer membro da trupe e qualquer um dos guardas reais é muito grande, mas também fica claro que há sim uma diferença de poder entre os próprios guardas reais, principalmente do Puff em relação aos outros dois, e isso possibilitaria uma vitória da trupe inteira em cima dele. Agora, se você quiser ver a minha análise dedicada só sobre o Hisoka, todo mundo adora o Hisoka, né? O vídeo vai aparecer na tela agora para você clicar, ou você também pode clicar também na playlist e maratonar todos os vídeos de uma vez, beleza? Até a próxima, tchau!